mundo celebra. Nós esperamos uma vez por ano para celebrar a ressurreição do Senhor? Não, todo domingo nós estamos celebrando a ressurreição. Já pensou, o sábado lembra de quê? No sistema do Velho Testamento, o sábado lembrava de quê? Fez o povo lembrar de quê? Da criação. E o domingo, a ressurreição faz a gente lembrar de quê? Do Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar as nossas almas. Olha, eu confesso, eu sou muito carnal. Se fosse eu com essa raça humana, quando o povo adequado xingava, blasfemava ele, falando: olha, você é Deus mesmo, desce da cruz. Eu ia descer e ia acabar com aquela raça e tudo, mas ele não, porque ele veio para salvar o pecador, para salvar você, para me salvar. Abre nas suas Bíblias em 1 Coríntios e vamos ficar em pé novamente e ler versos 1 a 22. 1 Coríntios, capítulo 15. A 22. É bom que não vamos ler o capítulo inteiro, não é? É bem comprido esse capítulo, mas olha, presta atenção. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiveres, tal como vos tenho anunciado, senão é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E o que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, quando a um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. E esperamos em Cristo só nesta vida, ou se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também na ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Graças a Deus que Ele ressuscitou dentre os mortos. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo fato que Cristo ressuscitou-se dentre os mortos, que nós não temos aquele perigo de ir para o inferno se tivermos Cristo como Salvador. Eu oro, Pai, que o Senhor possa certificar a salvação de cada um e animar a gente para comunicar o mesmo Evangelho para os outros que precisam ouvir. Eu oro pelos que estão escutando pelo vídeo. Eu quero convidar-lhes para chegar no culto hoje à noite aqui, mas escutando a mensagem hoje, que possa certificar também a sua própria salvação. Pai, abençoe hoje, abre os nossos corações aos ensinos da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, já agradecido. Amém? Amém. Pode sentar-se. O tema da mensagem hoje é: você deve entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo. O que deve entregar para o Senhor Jesus Cristo? Tudo. Essa quer dizer que pode reservar alguma coisa, não quer dizer? Pode reservar alguma coisa? Não, é lógico que não. Tudo é tudo. Se alguém falar comigo, eu vou pagar tudo. Vamos supor que o Pedro Paulo vai levar a gente para a churrascaria. E ele fala, ele vai pagar tudo. Então quanto ele vai pagar? Tudo, não é? Até projeto para garçom, vai lá para o churrasqueira e vai dar um projeto para ele que ele fez muito bem. Ele vai para o dono e pegar a mão do dono agradecendo o serviço. Vai fazer tudo. Tudo Cristo fez para nós. Tudo. Não restou nada a fazer, senão receber a salvação pela mão dele de graça. Eu lembro quando eu aceitei Cristo como Salvador, segunda vez que eu ouvi o Evangelho. Eu só ouvi o Evangelho 2 vezes. Primeira vez eu queria aceitar o Senhor como Salvador, mas foi uma grande reunião, tinha milhares de pessoas lá. Era num estágio de futebol e tudo, lá nos Estados Unidos, que eu tinha medo de ficar perdido. Então não foi meu apelo. Na mesma semana eu fui para outra reunião, que foi só de jovens, acredita? Só de jovens. E o professor, ele falou que Deus é santo e nós somos pecadores. Somos separados de Deus por causa do nosso pecado. E Deus estendeu a mão dele para nós, quando ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. E nós, para sermos salvos, temos de colocar nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E Ele ia nos salvar. Ele pediu levantação de mão, não levantei a mão e tudo, eu estava com vergonha. Eu voltei para casa aquela noite. Eu ajoelhei ao lado da minha cama. Eu falei, Deus, eu não entendo esse negócio de salvação, mas eu entendo que eu sou um pecador, separado do Senhor, e por isso eu vou para o inferno. Eu falei, Deus, isso não me agrada. Não, eu não quero ir para o inferno. Eu quero rejeitar o meu pecado, eu quero receber o Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador. Amém. E sabe o que ele fez? Entrou na minha vida e me salvou e me deu a vida eterna. E essa faz para qualquer pessoa. Deus não é um Deus que vai oferecer algo que Ele não vai lhe entregar. Ele quer salvar. Nós vimos aqui, nós pecamos, todos nós morremos em Adão, mas somos vivificados em Cristo Jesus. Só falta recebê-lo como Salvador. Você deve entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo.
Por que você deve entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo? Vamos ver 3 razões hoje, através do 1 Coríntios 15, que vai nos instruir. Primeiro, você deve entregar tudo ao Senhor porque Ele ficou na cruz. Ele ficou. Como eu falei no início, se fosse eu, falaria, não, acaba com essa raça. Mas não, Ele ficou lá. Veja comigo agora em Mateus 27. Mateus 27, vamos ler versos 39 a 44. Mateus 27, 39 a 44. Diz assim a palavra de Deus: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça-me esta cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se essa cálice não pode passar de mim sem eu ou beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Olha só, ele fez isso para você e para mim. Ele podia negar. Tem alguns que acham que ele não estava falando aqui da crucificação. Tem alguns que, outro trecho fala que ele suou como se fosse gotas de sangue. E tem alguns que pensam que foi uma batalha contra o próprio Satanás, que não queria que o Cristo chegasse até a cruz, mas queria que ele morresse de outra maneira, para não providenciar a salvação para os outros. Mas tanto que for, ele foi para a cruz e ele não desceu. Jesus Cristo ficou na cruz por causa dos nossos pecados. Pensa bem, quando eu era criança, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sei, eu sou velho. Tá bom. Foi depois da Segunda Guerra e nós crescemos com aquela atitude de Alemanha que os judeus eram ruins em tudo e que eles mataram o Cristo. Sabe, quantas pessoas acham que os judeus mataram o Cristo? Não. Quem matou? Levante sua mão. Isso, você matou. Você matou. Ele morreu por seus pecados. Ele morreu por meus pecados. Eu sou responsável pela morte do Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para salvar o pecador. Tem pessoas que falam comigo: mas eu não sou pecador assim não, então não pode ir para o céu. Mas por que não? Porque Cristo veio para salvar quem? O pecador. Você não é pecador, então Ele não veio para salvar você. Pode ir para o inferno. Não, espera aí. Não é? Tem vários versículos, não vamos ler tudo, mas 1 Pedro 3,18 diz que o justo morreu pelos injustos, para os conduzir a Deus. Em Isaías 53 diz que ele foi transpassado, ou seja, ferido, pelos nossos transgressões. 1 Pedro 2,24 diz que ele levou na cruz os nossos pecados. 1 João 3,5 diz que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. E João 10,18
ensina que não foi por causa da fraqueza. Não foi. Ele falou com Pilatos que ninguém pode tirar, eu dou a minha vida. E ele deu por quê? Que ele amou você, que ele me amou. Ele amou de tal forma que deu sua vida na cruz, uma morte terrível e tudo para salvar as nossas almas. Pecadores, rebeldes contra Deus. É você e eu. Não fica olhando para mim como um santinho. Não, você é igual a eu. Todos nós somos pecadores. Jesus Cristo ficou na cruz por causa do seu amor. João 3,16, todo mundo sabe de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor como essa, eu garanto, tanto que eu amo cada um de vocês, eu não daria o meu filho para morrer no seu lugar, não. O Samuel, eu não daria, nem o Susanute, não daria eles para morrer no seu lugar. Vai me perdoar, mas eu não. Mas Deus deu o seu próprio filho para morrer na cruz. Eles dizem que aquela morte de cruz é tão horrível que o homem nunca inventou uma morte mais cruel do que aquela. Já pensou? Ele fez isso para você e eu, nós, pecadores. Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou para você tornar-se um santinho, que nós não tornaremos santinhos até Ele nos santifica no arrebatamento, amém? Mas Ele morreu pelo pecador, Ele amou você. Jesus Cristo ficou na cruz por causa da necessidade. Em Hebreus 9, versos 22 e 23, ensina, não tinha outro jeito. Tinha de ser pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Gênesis 3,15 foi o plano de Deus desde a criação. Já pensou? O mundo pensa assim, que se Deus criou mesmo, Ele criou a terra e fracassou, porque não deu certo. Ele tinha de destruir a terra e iniciar novamente com Noé. Noé viveu e tudo e não deu certo. Ele ficou um fracasso também e ele tinha de dar a lei. Moisés. E aí Moisés deu a lei e tudo, o povo de Israel só ficou pecando. E antes desta ele tinha de misturar as línguas porque o povo não queria obedecer. E depois ele mandou Cristo para ser um bom, essa é a ideia do mundo. A ideia do mundo é que mandou Cristo e Cristo foi um excelente mestre, mas também fracassou também porque morreu na cruz. Essa é a ideia do mundo. E eles recusam de acreditar na ressurreição. E se não ressuscitasse, a visão do mundo seria correta, porque nós ficaríamos como pessoas mais sem jeito, sem futuro. Mas ele ficou na cruz por causa dos nossos pecados, nosso amor por nós e também pela necessidade. Somente o Senhor Jesus Cristo podia nos salvar. Em Atos 4,12 fala que não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu, senão que sejamos salvos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Em João 19:30, o plano de redenção foi consumido na cruz. Olha comigo, com João 19:30. João 19:30 fala dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis. Eu sou Lucas, desculpa a vergonha que eu passei. 19:30.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Consumado significa o quê? Terminado, completo. Fiz a tarefa, acabei atendindo a algo, está feito. Cristo pagou a nossa salvação e foi feito na cruz e confirmado pela ressurreição. Então, você deve entregar tudo ao Senhor porque Ele ficou na cruz. Segundo, você deve entregar tudo ao Senhor porque Ele ressuscitou-se dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 14 a 23, que nós já lemos isso. Ele ficou aqui, Paulo falou, se Ele não ressuscitou, nós somos pessoas mais desesperadas, sem esperança. Mas você deve entregar tudo ao Senhor porque Ele ressuscitou-se dentro dos mortos. Então, não só porque Ele ficou na cruz, mas porque Ele ressuscitou. Mas por que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Verso 14 de 1 Coríntios, voltando lá, 1 Coríntios 15, verso 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. É como ter fé num ídolo ou numa coisa que não pode salvar, não pode andar, não pode falar, não pode escutar e tudo. Colocar a sua fé naquilo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa crença. E lembra, hoje em dia eu estou vendo cada pessoa aqui bonitinho, não é? Tudo. Já tomou banho, pelo menos nesse mês de março, pelo menos uma vez tomou banho e tudo, todo mundo de roupa limpinho, bonitinho e tudo. Não tem defeito, não é? Mas na época de Paulo, esse povo, tendo a sua fé colocada no Senhor Jesus Cristo ressurreto, deram até as suas vidas. Já pensou? Paulo, vendo o seu filho colocado já mataram o porco e colocando aquele banho e tudo em volta de Pedro Paulo e jogando ele para os leões comer. É bom? Não. Então, é um povo sofrido e tudo, e pensando bem, eles precisavam de entender que, olha, essa não é o final, gente. Essa é só a coisa temporária em que vamos ter a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim é garantida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Verso 15, ele, se não ressuscitou, somos mentirosos, olha, e assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus. Mentiroso, não é? Pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Está falando, olha, se Ele não ressuscitou, eu sou mentiroso. Se Cristo não ressuscitou, eu mesmo hoje sou mentiroso em declarar que Ele ressuscitou. Mas Paulo falou mais tarde, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se colocar, ou se já colocou, ou se colocar a sua confiança unicamente e totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Romanos 4, 25 fala
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo fez isso para nós. A ressurreição é tão importante como a própria morte do Senhor. Verso 20 a 23, mas de fato ele ressuscitou, porque em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Romanos 5, versos 16 a 21, ensina o fato claramente. Então vamos lá, eu tenho um tempinho aqui. Romanos 5, segura a mão aqui, porque voltarei, eu acho. Romanos 5. Versos 16 a 21. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Tem pessoas que acham que Deus está sendo injusto. Adão pecou, então eu tenho que pagar o preço do pecado? Acho injusto, não é? Não acho não, porque também um homem morreu e ressuscitou dentre os mortos, eu posso ser salvo em um homem só. Mas pensa bem, você tem uma vaca e um boi, eles cruzam, eles vão dar cria para quê? Um cachorro, não é? Vai dar cria para quê? Um bezerrinho, não é verdade? Um pecador coabita com uma pecadora, é Adão e Eva. Dois pecadores vão dar a luz para o quê? O outro pecador. Eu sou pecador por herança. Eu nasci pecador. E a Bíblia ensina, por causa do pecado de um, eu sou pecador. Mas por causa do sacrifício do Deus mesmo, o Senhor Jesus Cristo na cruz, eu sou salvo. Amém? Amém. Porque em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ressuscitou para nos salvar. Romanos 10:9 fala a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A ressurreição é tão importante como doutrina principal. A Bíblia ensina. Mas tem mais um hoje. Você deve entregar tudo ao Senhor porque Ele ficou na cruz. Você deve entregar tudo ao Senhor porque Ele ressuscitou, sim, dentre os mortos. Terceiro, você deve entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo porque Ele já fez tudo para você. Meus amados, se você ajudar, vamos supor, o Gabriel, ele ajuda o Pedro Paulo. Não sei, Pedro Paulo está devendo 30 milhões na casinha dele e tudo, e ele precisa de ajuda, senão ele vai perder a casa. E Gabriel, ele tem mais do que isso, então ele vai, não, Pedro, eu te dou. Vamos supor, Pedro nem obrigado não dá, nem agradece, só diz as costas, pega o comprovante do Pix que você passou para ele. Está vendo como a história é falsa? Não pode passar tanto dinheiro no Pix, não. Mas tudo bem, e deu para ele, ele nem dá obrigado, nem agradece, não. Fala, tchau, ele vai receber seu negócio. Como é que você ia sentir, Gabriel? Eu também, eu ia lá e cancelar o Pix. E todo, ué, já pensou?
Cristo fez tudo isso para nós. Então o que nós devemos dar para Ele? Tudo. Então, essa pede uma pergunta. Por que você não se entregue tudo àquele que já fez tudo para você? Tudo, o que inclui tudo? Tudo, a sua vida, seu dinheiro, seu tempo, sua voz, sua atenção, seu amor, tudo. Sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, tudo. Seu país, tudo. Temos de entregar ao Senhor, porque Ele entregou tudo para nós. Hebreus 2, 3 mostra, vamos para Hebreus 2, verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tal grande salvação, qual começado a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelo que a ouviram? Então, a pergunta, como escaparemos nós? Nós temos de dar tudo para o Senhor. 1 Pedro 4, 1 e 2, mostra mais uma coisa, logo depois de Hebreus, Tiago, pois 1 Pedro 4, 1 e 2. 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com esse mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais, mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E mais segundo Coríntios 5. Coríntios 5, achou? Vamos com o verso 14, tá? 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e... Está feio. Tem que dar tudo para o Senhor. Você deve entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo. E a pergunta, você já entregou-se ao Senhor? Não mente nem demora, pois o assunto é importantíssimo. O mais importante para você hoje é certificar que já colocou a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus todo-poderoso que venceu, até venceu sobre a morte. Tendo Cristo como seu Salvador, você tem a responsabilidade de dar tudo, incluindo o Evangelho, para os outros que estão lá fora. Meus amados, temos pessoas no nosso redor, aqui em Catalão, onde alguém está escutando lá fora.
que eles estão morrendo, indo para o inferno, e quando nós deveríamos dar tudo, incluindo a nossa testemunho de salvação, incluindo a mensagem de como é que eles podem ser salvos, nós estamos ficando calados. Nós temos que falar. Sabe que muitos anos atrás eles disseram que no mundo, cada segundo, 3 pessoas morrem. Já pensou? Só em que nós passamos aqui, em 1 hora, vamos supor, a 180 seria por minuto. A quantos segundos? 360 segundos em 1 hora, vezes 3. Mais de 1.000 pessoas morreram. Está vendo? O velho não precisa de calculadora. Mas é assim. Gente, vamos levar o Evangelho. Cristo já deu tudo para nós. Tem folhetos lá no fundo e se não tiver, eu posso carimbar mais e trazer para os irmãos. Está no carro, eu tenho. Eu não ando sem os folhetos. Meus folhetos estão aí. Tirei no bolso e tudo. Vamos entregar folhetos. Vamos falar de Cristo para os outros. Os que estão escutando no vídeo, talvez está precisando de realmente arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O que está esperando? Cristo fez tudo para nós. Cristo já fez tudo para nós. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez para nós. Oramos que o Senhor possa realmente abençoar cada pessoa. Cada um de nós tem que fazer uma decisão. Os que não têm Cristo têm que realmente colocar a sua confiança no Senhor, arrependido dos seus pecados. Os que têm Cristo, nós temos que divulgar a mensagem, falar para os outros que somos pecadores desde a nascença. De outra maneira que possamos ser justificados e juntados na família de Deus é pela colocação da nossa confiança no Senhor Jesus. Abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora. Amém. Amém. Então, vamos fechar o vídeo agora. E hoje à noite vamos ter outro culto às 18 horas. Os que podem, vamos chegar no culto e vamos adorar o Senhor e vamos aprender mais da palavra.